Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, vamos para o jogo aberto aqui agora, trazendo informações do Flamengo. O Flamengo enfrenta o Juventude amanhã, duelo muito importante pelo Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo é líder do Brasileirão. O Flamengo precisa manter, é prioridade, a gente sabe disso. Então a gente vai ver aí as informações, notícias do Flamengo referente a isso, e também tem informação sobre um possível reforço do Flamengo, atacante que atua também pelo meio da América do Sul aí. Tem chamado bastante atenção, jogador ex-Palmeiras, ele já jogou no Palmeiras, você vai descobrir quem é, fica até o final do vídeo para você não perder nada, ok? Créditos na descrição e vamos agora acompanhar. Volta, o Pedro retornou, ainda tá ali sendo preservado, banco de reservas, mas é um jogador que deve ser titular do Flamengo ao longo da temporada. E o Arrascaeta, para compensar, brilhou no último final de semana, que bom, né? Foi contra o Grêmio. É isso, Flamengo aqui no Jogo Aberto. Prioridade. Parece que o Flamengo começou o Brasileirão no caminho certo. 3 jogos, 7 pontos somados, 5 gols marcados, apenas 2 sofridos e líder da competição. Eu não olho a tabela, eu penso sempre... Você não controla a tabela, né? Então a única coisa que você controla é o próximo adversário. O começo é muito importante, né? E os jogadores começaram muito bem, começamos empatando em casa, mas vencendo 2 jogos fora, então o que nos dá é um bom começo, mas é uma maratona. O próximo adversário, como diz Felipe, é o Juventude, amanhã no reencontro com a torcida no Maracanã. Durante a tarde de hoje, a equipe faz o último treino antes da partida. Apesar da torção no tornozelo esquerdo contra o Grêmio, Michael foi reavaliado na atividade de ontem e não será um problema para a escalação de amanhã. Quem ainda busca espaço na equipe é uma das peças consideradas estar entre os titulares absolutos. Contra o Central Córdoba na semana passada pela Libertadores, Pedro voltou a estar em campo depois de 7 meses cuidando de uma lesão ligamentar no joelho. Contra o Grêmio, no final de semana, o atacante foi preservado, apesar de estar apto para entrar em campo por alguns minutos. Era um momento de ataque ao espaço, então optei pelo Juninho, mas o Pedro está sim disponível para ter minutos de forma crescente durante os próximos jogos. Pedro passa por um processo de recondicionamento físico e amanhã será novamente relacionado para enfrentar o Juventude. A ideia da comissão é ter o jogador 100% no Mundial de Clubes em junho. Liderando o ranking de minutagem em campo, a dupla de zaga, composta por Léo Ortiz e Léo Pereira, é a única que não vem participando do rodízio do técnico Felipe Luiz. Com a volta de Danilo aos relacionados no último domingo, depois de ficar 50 dias ausente, se recuperando de uma lesão na coxa direita, a tendência é que os Léus comecem a ganhar dias de descanso. Decisões que o técnico Felipe Luiz vai precisar tomar no treino desta terça no Ninho do Urubu. Flamengo já deu as cartas, já é líder do Campeonato Brasileiro, não se abalou com a derrota na Libertadores, foi lá, venceu fora de casa em Porto Alegre. Cicinho, esse time não dá bobeira por muito tempo. Pois é, Renata, e eu fico imaginando a cabeça do Felipe Luiz, né? Com tantas peças na mão para ter essa diversidade de escalação. E o Flamengo, todos nós sabemos da potência do Flamengo e, acima de tudo, do treinador que tem, né? Um cara visionário e é um grande favorito ao título. Vai ser um jogo difícil, porque, queira ou não, o Juventude também não é uma equipe frágil, mas a probabilidade da vitória do Flamengo nesse jogo é muito grande pelo elenco, pelo treinador, pelo conjunto da obra. E no último final de semana contra o Grêmio, o Alexandre jogou muita bola, o Pulgar fez uma partida irrepreensível e o Arrascaeta brilhou. Então, o Flamengo, além desses grandes nomes, tem um banco de reservas. E daqui a pouco vai ter o Pedro 30%, que já é 100% de muitos. Ai, ai, ai. Então, vamos aproveitar, parar de pensar no Flamengo e virar. Semana tem a partida de hoje com o Ceará e depois tem o Flamengo. Mas quem tá tranquilo nessa história é o Pedro Henrique Torre, né? No nosso quadro ali, ele tá liberado. Com as informações do Flamengo, muito tranquilo com o Felipe Luiz, né? Tá tudo certo, né?
Tudo bem, pessoal? Um beijo, Mari, abraço, Bruno, abraço a todos aí do estúdio. Olha, eu sempre digo, tranquilo no Flamengo é uma palavra muito forte, uma expressão até muito forte. No balanço das horas tudo pode mudar. Isso denuncia idade, mas tudo bem. Tudo bom, pessoal? Um abraço aí. Flamengo, teoricamente, um pouco mais tranquilo depois da vitória no último fim de semana contra o Grêmio. Uma boa atuação da Arrascaeta, 2 gols, 2-0. O Flamengo teve um jogo talvez tranquilo, acima do esperado, né? Lá na Arena do Grêmio, então conseguiu os 7 pontos no Campeonato Brasileiro. Começou bem, porque foi um empate em casa, jogando até bem contra o Inter, que é um candidato ao título, e 2 vitórias em sequência fora de casa. Agora tem 2 jogos em sequência no Maracanã. Esse primeiro agora contra o Juventude, nesta quarta, 21h30. Então vai ser um jogo bem importante. E aí depois o Juventude vem bem no Campeonato Brasileiro nesse início. E depois contra o Vasco, clássico no Maracanã. O Felipe Luiz pode começar a tentar fazer aquela rotação. Os famosos potinhos, né, Bruno? Que a gente sempre tanto fala assim. Começar a segurar um pouquinho os jogadores, porque é jogo quarta domingo, e o Flamengo tem um jogo no sábado contra o Vasco, e depois já o jogo na altitude, viaja domingo para Quito, quando vai enfrentar na terça-feira a LDU. Então, por exemplo, a dupla de Léus ele tem jogado bastante na zaga, então pode segurar algum desses jogadores ali. O Danilo, que já estava recuperado, ficou no banco na última partida, pode entrar, é uma possibilidade aí de ganhar mais jogo. O Pedro ganhar alguma minutagem, não de início, mas enfim, pode entrar na equipe. Tem o Juninho também, o Alexandro na lateral esquerda tem jogado bastante, jogador veterano, então tem que controlar mais a questão da carga dele também. Então, o Felipe Luiz levando isso tudo em conta, como leva muito em conta também, embora ele tenha falado ali que a prioridade é disputar tudo muito bem. Mas, claro, a diretoria já disse que a prioridade bem grande é conquistar o título brasileiro. Como o Flamengo teve um bom arranque, a tendência é continuar indo com muita força aí nessas rodadas para conseguir, quem sabe, mais 6 pontos no Maracanã e viajar para Quito um pouco mais tranquilo, porque tem que fazer muita pontuação lá na altitude também para limpar um pouco a barra na Libertadores, pessoal. Valeu, Pedro. Obrigado. Trazendo uma blitz rubro-negra pra gente, Mari. Seguimos nossa... Debaixo da tabela, que por enquanto o Santos está lá, para o topo da tabela, com Flamengo e Palmeiras, os dois sendo assunto agora aqui no F360. E a gente tem números aí dessa disputa que já é acirrada. Em 3 jogos no Brasileirão, os dois conquistaram 7 pontos. O Flamengo em primeiro e o Palmeiras em segundo. As mesmas campanhas em termos de vitória e empate, 2 vitórias e um empate, não perderam nenhuma. Mesmo aproveitamento igualzinho, e aí o Flamengo fica na frente no saldo de gols, nos gols marcados. Na verdade, nos gols marcados, nem no saldo, né? Porque o saldo dos dois é 1, só que o Flamengo fez 5 gols e o Palmeiras só fez 2. O saldo é de 3, né? Para os dois, só que o Flamengo fez não, eu tava contando 5 e 4 e 2 e 1. É 5 e 2 e 4 e 1. O saldo é de 3, é verdade. E aí? A gente falou, né, mais cedo, ainda é muito cedo para fazer previsões do campeonato, né? Porque tem questão, por exemplo, do Atlético, o desempenho tem sido melhor do que a pontuação, mas nesse caso acho que dá para falar que isso já é um indicativo da posição que esses times vão ocupar. Né? Não estou falando que Tem ocupado, né? E assim, não sei se vai ser um dos dois campeões, vai ser o campeão dos dois, mas eu acredito muito nisso. Mesmo que não sejam, mas é times que vão brigar ali no topo da tabela o tempo todo, pela sequência de trabalho, pela qualidade do elenco. Acho que tem muitos motivos para a gente apontar para acreditar que essas duas equipes vão estar no mais alto nível. Acho que quem gerava um pouco mais de dúvida pelo momento era o Palmeiras, pela queda que teve nesse início de temporada, mas dentro do processo... E reforçou bem, né? Se reforçou bem, teve mudanças também significativas em relação à base dos últimos anos, mas a sequência do trabalho, o time extremamente qualificado... Eu acho que o ponto é, quem pode tirar o título brasileiro de um desses dois, ou quem pode brigar ao lado deles pelo título brasileiro? Eu apostaria ou apontaria o Internacional, pelo time que tem, que vê que até que ponto o Inter vai focar no Brasileiro, vai ficar mais em Libertadores, até onde chega o Internacional em Libertadores, mas eu apontaria Internacional e Botafogo. Isso vale também para Flamengo e Palmeiras, né? Até que ponto as Copas vão mexer nisso, mas é isso, o Inter pela bola, o Botafogo
pelo resquício de tudo que fez. Acho que o Atlético Mineiro, por potencial, acho que são times aí que podem brigar. O Flamengo, Abel, o Flamengo é o primeiro a ganhar 2 fora de casa. 2 jogos importantes fora de casa. Do Vitória e do Grêmio, mostrou força. O Palmeiras se impôs num clássico. E é daí para melhor, né? Porque um vai ter Paulinho, outro vai ter Pedro. Então, a tendência é que eles melhorem o trabalho acumulado do Abel. Os 2 estarão no Mundial, né? Sim. Então, mais uma para dividir. Já que o Botafogo assim, também vai estar, né? Também vai E estar. o Fluminense também. A gente coloca Inter, Botafogo, Atlético, concordo que são os times que podem. O que seria o mais provável, caso alguém consiga. Para mim, se alguém conseguir se colocar na briga com Flamengo e Palmeiras, já vai ser algo muito positivo. Porque, para mim, Flamengo e Palmeiras estão numa prateleira acima de qualquer outro time brasileiro. O grande desafio de ambos é o calendário. Não tem jeito. Porque eles vão ter um calendário mais puxado do que todo mundo. E como os elencos vão lidar com isso. Hoje a gente está vendo aí o Arrascaeta jogando bem, conseguindo atuar por quase o jogo inteiro, sendo decisivo. 3 gols marcados em 4 finalizações, é impressionante do que ele conseguiu fazer até aqui. Mas será que ele vai aguentar jogar Libertadores, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, 38 rodadas de Campeonato Brasileiro? Convocações da seleção uruguaia. Convocações da seleção O Flamengo sofre mais que o Palmeiras nesse aspecto. Então, assim, os 2 clubes, estando eles no Mundial, assim como estão o Botafogo e o Fluminense, mas que nesse momento a gente está focando aqui em Flamengo e Palmeiras, que desde 2017, 16, né? São os protagonistas, assim, têm sido, se não únicos protagonistas, mas têm sido regularmente protagonistas. Quem nos últimos anos aí, vamos indo para quase 10 anos, né, tem estado sempre entre os favoritos. Flamengo e Palmeiras. Só os 2. Quando não tá... Chegou o Atlético, chegou o Botafogo e tal, o Inter chegou a bater na trave, né? Mas quem sempre está lá? Flamengo e Palmeiras. Às vezes ganhando 2 taças no mesmo ano, às vezes 3 contando o estadual, né? Mas, por exemplo, o Flamengo teve um ano que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, e o Palmeiras também. Sem contar 2019, que o Flamengo ganhou Brasileiro e Libertadores. Né? Ou às vezes ganha um só. Ano passado o Flamengo ganhou só, entre aspas, a Copa do Brasil. Ano retrasado o Palmeiras ganhou só, entre aspas, o Brasileiro. Então eles estão sempre lá, ganhando e disputando, os 2. Nesse meio tempo teve Galo campeão brasileiro e Copa do Brasil também. Sim, mas o Galo foi um ano. Os outros o Galo só foi um ano. O Palmeiras né? e o Flamengo vêm há 5, 6, 7 anos. O Galo bica, o Botafogo belisca, de vez em quando aparece algum, teve a Copa do Brasil no São Paulo. Copa do Brasil. Mas são os 2 protagonistas do Brasil e a tendência é que continue. Só quando a gente colocou ali quem mostrou mais futebol no ano... o Fluminense ganhou uma Libertadores. O Flu. Eu acho que nesse ranking do futebol no ano, o Inter merece ser lembrado. Por isso que eu apontei. O Inter mostrou no ano. O Inter tem time. Vamos olhar que o outro que sofre muito com o calendário, mas que vai ter um descanso no mês de junho, entre junho e julho ali, vamos colocar aí o Bahia, gente. Sim. Vamos colocar o Bahia na conversa. Pro Campeonato Brasileiro? O Bahia tem crescido. É um passinho de cada vez? Não sei se é a hora, mas é um Bahia que já está em Libertadores. Se você pegar ali o trabalho do Grupo Assistente no Bahia, o primeiro ano teve algum investimento, não muito. O segundo ano já melhorou, construíram um meio de campo muito forte por ano passado. Esse ano já melhorou. Então, já chegou, por exemplo, o Eric Pulga, que tem sido um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Acho mais fácil o Bahia ganhar uma Copa do que o brasileiro. Ele tem reservas à altura, ele tem fôlego de elenco. Então, essa é a grande questão. Flamengo e Palmeiras tem, concorda? Ele não está no mesmo nível, mas ele vai evoluindo. Vamos ver se janela de meio de ano, ele vai investir também para trazer mais gente para encorpar ainda mais. Mas ele hoje joga futebol, o Bahia joga um futebol com a consistência necessária para se manter competitivo. Sabe? Não é assim um futebol que um dia joga bem, outro dia joga mal. Né? Não, é um futebol consistente. Pode parecer uma incongruência, mas o Bahia talvez tenha mais chance na Libertadores que no Brasileiro. Não, mas é verdade, professor. É isso que eu falei, porque é um grande time. Eu só não sei se tem fôlego de elenco. Porque no Brasileiro você muda muito o elenco. Para a Copa eu confio no Bahia. Copa do Brasil, por exemplo, o Bahia. Mas eu acho que com a parada de meio de ano e a possibilidade de janela para encorpar ainda mais o elenco, ele vai, não sei se vai ser campeão, a gente não sabe quem vai ser o campeão, mas a gente falou aqui do o Atlético que beliscou aqui, o Botafogo beliscou ali. O Bahia está construindo a cama
para entrar nessa briga. Não sei se esse ano, no próximo. próximo. Muito no meio do ano. Sim, é o que eu estou colocando. Se o Bahia fizer uma boa janela de meio de ano, que eu considero fundamental. Fortaleza chegou perto no ano passado ou retrasado? Passado? Mas o Fortaleza ainda tem um investimento inferior ao Bahia. Dizendo, do título brasileiro. Nas últimas rodadas, o Botafogo, o Fortaleza tinha a chance. Como no ano retrasado, o Bragantino, faltando 4 rodadas, podia ser campeão. Veja bem, o Fortaleza... Mas e aí o fôlego ali no final? Trabalho fantástico de administração, mas ainda com um orçamento inferior ao que o Bahia tem hoje. O Bahia tem maior capacidade de investimento do que o Fortaleza. Mas acho que ainda o elenco que você tocou, Abel, é uma coisa muito determinante, assim, porque para mim, olha, dentro até do que o professor estava falando, eu concordo da perspectiva do Bahia. Pegar o Inter, eu não coloco ele na primeira prateleira no Brasileirão ao lado do Flamengo e do Palmeiras, apesar de jogar um futebol de muito destaque. Mas na Libertadores, para mim, é conversa de igual para igual. Na Libertadores, acho que o Inter, ele enfrenta qualquer um, é candidato ao título, então acho que pesa muito essa questão do elenco. Só que o formato da temporada do calendário, ele pode mudar muita coisa que a gente está falando hoje. Claro. E ainda mais times com menor elenco. Vou citar um exemplo de quem está sofrendo agora. Para mim, o São Paulo é um time muito mais forte do que ele tem apresentado no futebol. Mas ele está muito desfalcado. Sem Lucas e Oscar, e isso determina quase muito. Metade do time. Exato. Na conta, né? Então, acho que acaba influenciando. Inclusive, até acho que muitas vezes se faz uma análise do trabalho do Zubeldia mais crítica do que realmente o trabalho. Acho que ele faz um bom trabalho de uma forma geral e tem sofrido muito com desfalque. Só estou dando o exemplo do São Paulo para ver o quanto que, de repente, uma lesão pode influenciar. E, às vezes, até mesmo os grandes elencos de Flamengo, de Palmeiras, com Mundial, com convocação para a seleção, pode ser que, e eles avançando em competições de mata-mata, pode ser que isso torne ainda mais imprevisível a temporada. Isso pode ser muito determinante. Mas hoje eu acho que Flamengo e Palmeiras são os de maior destaque, pensando em desempenho e profundidade de elenco. Tem a desmobilização. Corinthians, não? Corinthians. Não acho. O Corinthians pode beliscar uma copinha, eventualmente. Uma Copa do Brasil, a Sul-Americana já passou. Já está difícil. Chegou na final e não ganhou. Uma copinha em relação aos campeonatões. Né? A Sul-Americana já começou mal, então isso também dá uma desmobilizada, aí vai ter que dar um esforço extra naquela que não era a prioridade. Então, mas o Corinthians não pode entrar, assim como o Eugênio falou do Bahia. Se o Corinthians no meio do ano dá uma reforçada aí no seu elenco, ele não pode brigar pelo brasileiro? Olha, aí aumenta a dívida também, inclusive. Tem né? time? E aumenta também a dívida, né? Mais 700 de cá, 700 de lá. Isso é verdade. Também tem esse outro lado, né? Isso foi aumentando a dívida que o Corinthians ganhou os últimos títulos. Essa dívida que o Corinthians tem hoje é por causa... Racionalmente, eu sempre falo, eu não sei qual é a receita para você salvar uma padaria. Agora, para ela não falir, você não pode deixar de comprar farinha. Isso. Aí também de uma maneira racional, né? Você está gastando um pouco mais ali, cobre aqui, não fica devendo tanto. Essa coisa que é um mal do futebol brasileiro em geral, o Corinthians é a bola da vez nisso. Né? Todo mundo pensa no Corinthians. E o Corinthians é um time muito inconsistente e, sobretudo, defensivamente. E acho que para um time ser campeão em pontos corridos... ser tão frágil defensivamente, isso para mim é um aspecto determinante para não colocar o Corinthians como um dos candidatos ao título. E olha como gasta mal, Dom. Acredito. Quem tem pouco dinheiro não pode fazer uma feira ruim, né? O Corinthians tem problemas defensivos, talvez seja o setor em que o Corinthians mais trouxe jogador novo. Você tem toda a razão, professor. Só trouxe zagueiro, lateral, agora acertou um lateral esquerdo. 4 laterais esquerdos. É o setor que é um problema que aflige o Santos também. O Santos tem pouco dinheiro, mas olha como o Santos gasta mal. Como vem gastando mal desde outras levas. Tem sempre aquela contratação que fala, não é possível trazer o Cueva, por exemplo. E que o Sampaoli que pediu, viu? Então, eu ia falar isso. Não usou. Que o Sampaoli o Sampaoli sempre pede né? Que ele se contente com o Neymar agora, como essa coisa mais barulhenta, e se vier que faça um trabalho... Você ia dizer que ele pede e larga, né? Deixa de lado. Exato. Normalmente não é só não, é 2, 3. Voltando ao Flamengo e Palmeiras, e já que a gente falou muito de elenco, citando outros clubes que podem ou querem lutar pelo título do Brasileiro, vamos olhar um pouquinho mais para os elencos de Flamengo e Palmeiras, os dois que lideram aí, estão na frente no Campeonato Brasileiro, nas primeiras colocações. Cadê a tela? Apareceu. Elenco ajuda? Olha o time base do Palmeiras para a temporada. Olha aí, Eugênio, professor Celso. O elenco é muito bom. Olha quanta gente tem. Tem 2 por posição. O Abel já falou isso várias vezes. Um time que quer lutar por títulos tem que ter 2 caras bons, do mesmo nível. O Lomba tá machucado, é isso? Por posição.
Porque só tá o Everton, tem o Lomba, que é um goleiro muito experiente ali, né? Olha lá, 3 laterais direitos. Ali tem sobra, né? Marcos Rocha, o Giai e o Mike. E olha que, zagueiros, olha que recentemente ele andou jogando sem nenhum dos 3, né? Com o Fux fazendo um terceiro zagueiro. A torcida não gosta de nenhum desses 3 aí. Mas o Marcos Rocha e o Mike tem muita história no Palmeiras. O Piquerez, a galera não curte. Eu acho que todo mundo aqui concorda que o Piquerez é mais jogador que o Vanderlan. Muito mais experiente. Mas o Vanderlan já deu conta do recado. São características diferentes, né? O Vanderlan é um jogador mais de velocidade e tal. O Piquerez, a bola sai do pé dele ou para cruzamento ou para finalização com muita qualidade. Isso o Vanderlan não tem. Mas é um jogador que não dá para se desprezar, não. O miolo de zaga, você pode fazer várias combinações ali com esse miolo de zaga que você vai bem para os jogos. E no meio de campo, olha quantas opções e todas elas já testadas, não é? O menos testado é o Evangelista, que chegou há pouco tempo. Mas o Aníbal já jogou muito tempo como titular, o Martínez vem sendo titular, o Richard Rios não preciso nem falar. Nível. Oi? Muito bom nível. Excelente elenco, não é? Você troca ali e não sente muito. É isso. Entendeu? Claro que eu acho que o Richard Rios, eu gosto muito dele, tá? É um jogador que corre o campo inteiro, ele tá em todos os lugares do campo. E sabe jogar. Sabe jogar, indiscutivelmente. Eu acho que ele tá um pouco acima, mas... Ok, se jogar o Evangelista, se jogar o Martínez, se jogar o Aníbal, o nível é muito próximo, muito próximo. O único problema desse elenco, pensando em brasileiro que vai terminar em dezembro, é que aquela pecinha ali do lado direito, em cima do Felipe Anderson, não vai embora. Mais. Vai embora no meio do ano. Esse é o problema. É uma pecinha daquelas que você tira, pode ruir tudo, né? Pecinha, não acho que pecinha vai ruir, principal. Ele é muito importante, mas o elenco já foi montado pensando na saída dele. Então você tem alternativas ali, tem o Felipe Anderson, o Facundo pode jogar ali também, naquele lado, jogar pela direita, jogou muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes pela direita. Né? A gente fala do Maurício Felipe pode Anderson. Cair por ali? Não. Pode. O Maurício, quando veio do Inter, no Inter jogava pela direita. Dos 3, acho que a melhor opção é o Maurício. Esses 2 aí é uma distância daqui na lua em relação o Felipe Anderson vem melhorando, hein? As últimas 2 partidas ele foi bem jogando por ali, né? Mas o Facundo também, porque a gente fala do Felipe... o Felipe estava jogando mal porque estava fora de posição na esquerda. O Facundo joga melhor na direita que na esquerda. Então a questão de abrir espaço ali, você vai ter 3, 4 possibilidades quando sair o Estevão. O Maurício vinha jogando muito bem como falso 9. Ele pode jogar por trás do centroavante ali, porque a finalização dele é muito qualificada. O Paulinho vai melhorar demais o time. O Paulinho é um baita de um jogador. Estando em forma, ele tende a ser, para mim, o principal jogador com a saída do Estevão do time do Palmeiras. Amigos da produção, pode mudar aí pro Flamengo? Se o André quiser completar, completa. Não, eu vejo da mesma forma. Assim. Aí também vai ter reserva à altura para tudo que é lugar. Só que eu acho que ainda... Assim, os 2, altíssimo nível, mas tem que escolher um elenco. Eu ainda escolho do Flamengo. Então vamos ver o Flamengo. Também com 2 excelentes goleiros. Aí tem 2 laterais já testados e aprovados. Acho uma característica muito diferente, né? Sim. O Wesley joga de uma maneira... O Flamengo, quando tem o Wesley, joga de uma maneira. Quando tem o Varela, é diferente. Porque o Wesley, ele vira o ponta. Sim. Muitas vezes é isso. Ele é o jogador que vai ocupar a ponta pela direita ali, liberando o Gerson para jogar mais por dentro. O Varela não chega tanto, não tem tanta força, tanta explosão para chegar na frente com a mesma constância. E além de Se o Palmeiras tem 2 laterais direitos, o Flamengo tem 3 canhotos, 3 esquerdos. É óbvio que o Vinha ainda termina a recuperação. Se contar o professor Felipe Luiz, tem 4 laterais esquerdos. Tem a questão do Danilo ali, né? O Danilo já está voltando a estar à disposição. Mas não. Eventualmente pode jogar de lateral. Exato, tem 3 opções. Mas é um jogador que chegou e machucou. Então a gente fica com o pé atrás até pela idade. O Cleiton é um zagueiro também que não tem o mesmo nível dos outros. É um jovem e tal, pode se desenvolver e chegar lá. Então, essa reserva da zaga, para mim, eu tenho um pé atrás. Tá? Então, e a reserva do meio... Não é o mesmo nível que você falou. Você usou a frase perfeita quando falávamos do meio campo do Palmeiras. Você falou assim, muda e não cai o nível. Eu acho que no caso do Flamengo, cai. Por exemplo, de Pulgar pro Alan. Cai. Ou de De La Cruz pro Everton Araújo. Cai. Do Arrascaeta pro Matheus Gonçalves. Mesmo o Matheus Gonçalves sendo bom jogador, tem nem dúvida que cai, né? Qualquer um no lugar do Arrascaeta. Do Pedro pro Juninho. Também cai. Bem. O Flamengo tem excelente elenco, mas do meio pra frente...
Os lados de campo são muito fortes. Michael, Plata, Luiz Araújo, Cebolinha, Os lados estão muito fortes. Você tem um bom time titular, muito bom, excelente time titular. E em várias posições, a reposição não é no mesmo nível. O que você disse. Até porque o nível é muito alto do time titular. Mas em vários lugares do time você não tem reposição no mesmo nível. Essa é uma questão. Agora, acima de tudo, o que importa é uma ideia de jogo que todo mundo executa. Sabe? Todo mundo sabe o que tem que fazer. Claro que há jogadores que conseguem fazer coisas que outros não fazem. Eu dei aqui apenas o exemplo do Wesley. Mas você sabe que tem um comando que consegue tirar mais do time. Só que sim, acho que a maior diferença ali é que no Palmeiras a distância entre titulares e reservas, e às vezes a gente não sabe quem é o titular, quem é o reserva, porque a distância é muito pequena. No Flamengo a gente sabe em praticamente todas as posições quem são os titulares e quem são os reservas. Lili Nascimento. Para fechar aqui, temos a notícia de que o Flamengo está interessado aí em um ex-jogador, ex-atacante do Palmeiras. E de maneira bem resumida aqui, galera, se trata desse jogador aqui, o Marino Inestrosa, tem 22 anos e atualmente está no Atlético Nacional. E é basicamente aqui essa matéria vem informando, né, que ele é um jogador novo e que o Flamengo tem observado, né, assim como nós sabemos, o Flamengo é um time que está sempre atento ao mercado, está sempre vendo possíveis reforços, possíveis jogadores que possam acrescentar. E ele, Marino Inestrosa, ele atua como ponta direita, mas também ele tem mais qualidades, né? Ele pode atuar como meio campista, por exemplo. E aí, devido à idade, a possibilidade de ser utilizado em mais posições, coloca aí o Flamengo atrás dele, né? Coloca ele no radar, porque é um jogador diferente, né? Pelo menos na visão do Flamengo. E a matéria fala também que ele já jogou no Palmeiras, no começo de 2020, só que ele era mais novo, tinha 17 anos. Devido à pandemia lá, né, teve muitos jogadores que ficaram afetados. E aí o Abel chegou a colocar ele no elenco principal, né? Chegou a subir alguns jogadores do Sub-20 para poder atuar. Só que ele acabou não atuando, né? Ele era novo também e tal. Aí o Abel não usou ele naquela partida. Só que como ele tinha 17 anos, de lá para cá ele já amadureceu muito, né? Ele tá agora no Atlético Nacional. É um jogador que vem chamando a atenção, tem muitas qualidades. E pode ser um caso bem semelhante ao do Richard Rios, né? Que é um jogador que era do Flamengo, né? Naquele período ali de 19 e 20. E o Flamengo acabou se desfazendo dele, não viu a possibilidade dele crescer no Flamengo e tal. Perdão. E aí depois ele vai para um time menor e depois vem para o Palmeiras. E hoje, né, todos nós conhecemos quem é o Richard Rios. É um jogador que é titular no Palmeiras, que é um dos melhores times aqui da América do Sul e também da seleção colombiana. Então ele amadureceu muito, cresceu demais. Né? Então pode acontecer o mesmo com esse jogador, né? Não é garantia, mas a gente sabe, né, que nem sempre um jogador amadurece rápido, nem sempre ele mostra ali novo que ele já vai ser um jogador diferente, né? Tipo o Vinícius Júnior, tipo o Endrick, Estevão, nem sempre, às vezes demora um pouquinho mais para ele mostrar o seu talento, né? O próprio Wesley também, né? Ele veio agora a se destacar com 21 anos, se eu não me engano, né? Acho que ele tem 21 anos. Então tem jogadores que demoram um pouco mais e aí que entre o clube tá atento a essa situação, né? Tá atento ao mercado, tá atento ao jogador, tá atento a tudo para que possa estar utilizando, né, aproveitando essa oportunidade para comprar um jogador que pode ser importante, né? Tanto tecnicamente como também financeiramente. Como ele é jovem, pode ser mais barato você comprar ele agora e depois pode ser que venda, né? Pode ser que ele se firme no Flamengo, nunca dá para saber, né? Mas a verdade é que o Flamengo está interessado nele. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e o seu comentário, claro, que é sempre muito importante.